de ser humano que já existiu, sórdidos, família metralha. É engraçado, né? Porque o Reinaldo Azevedo ele inventou uma expressão que ficou muito célebre no Brasil e que lhe rendeu muito dinheiro, vendeu muitos livros, né? O País dos Petralhas 1 e o País dos Petralhas 2. E Petralha é uma junção de PT com os personagens do desenho animado e quadrinhos Irmãos Metralha. Só para falar que o Tiradentes é que foi enforcado. Aí você veja, vem um sujeito desse, chama, né, os Bolsonaros de vendilhões da pátria, entre aspas, traidores, pior espécie de ser humano que já existiu, sórdidos, família metralha. É engraçado, né? Porque o Reinaldo Azevedo ele inventou uma expressão que ficou muito célebre no Brasil e que lhe rendeu muito dinheiro, vendeu muitos livros, né? O País dos Petralhas 1 e o País dos Petralhas 2. E Petralha é uma junção de PT com os personagens do desenho animado e quadrinhos Irmãos Metralha, que fazem parte dos DuckTales, né? Fazem parte daquele universo de Tio Patinhas e etc. e tal. Tem os Irmãos Metralha e os Irmãos Metralha são irmãos que são bandidos que portam metralhadoras. E ele muito coerentemente, justificadamente, inventou a expressão petralha. Então agora o Lula chama o outro de família metralha. E por fim, ele chama o Flávio Bolsonaro de imbecil. Imbecil. E este imbecil, que é o Lula, que na verdade é o imbecil, é o ladrão que bate a carteira e grita pega ladrão. Então, o Lula, que é o imbecil, chama o outro de imbecil e comete uma imbecilidade. Quem morreu na forca, Lula, foi Tiradentes. Qualquer criança semi-alfabetizada sabe disso. Mas o afã da mentira é tanto que as mentiras saem e os erros acontecem. Por falar em Flávio Bolsonaro, o senador e pré-candidato à presidência enviou uma carta ao secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, pedindo que o governo norte-americano poupe o Brasil da nova proposta de tarifaço. No documento, Flávio cita a crise econômica para justificar um eventual recuo por parte do governo Donald Trump, afirmando que o Brasil vive, aspas, uma grave deterioração fiscal e econômica e argumentando que eventuais sanções comerciais prejudicariam a população brasileira, além de citar o aumento da dívida pública, o recorde de inadimplência e dificuldades enfrentadas pelas empresas. Caivano, quem é que merece ir para a forca? Pavinato, eu defendo a liberdade de expressão, então eu vou dizer que ninguém, tá? Incluindo o Dilma desinelegibilizado. Não merece. Mas vamos lá. O Joaquim Bela saída, hein? Opa! Bela saída. Mais um processo aqui não, filho. Tô esperto. Tô esperto. Notem o seguinte, pessoal, agora falando muito sério. O Joaquim Silvério dos Reis morreu em 1819, sob proteção oficial, justamente por ter traído o Tiradentes, que foi enforcado. Esse sim foi enforcado. Então, comete aí um... Não é só é a segunda vez que o Lula essa semana... Essa semana não, a semana passada ele já falou do Joaquim Silvério dos Reis. Exato. Ele falou do Joaquim Silvério dos Reis como se ele fosse um colaborador da Inconfidência Mineira. Exato. Ele falou, olha, o que ele faz envergonha a memória de Joaquim Silvério dos Reis, que é o traidor, na verdade. Foi o traidor, exatamente. Aí hoje,
ele fala que o cara que mandou o herói brasileiro Tiradentes para a forca, dizendo que ele foi para a forca. Porque a grande verdade é que o Lula inverte todos os papéis, Caivano. Verdade. E olha só, né? Não vamos falar disso, mas... Será que é a cachaça? Pode ser, né? Ou será que é a imbecilidade pura e simples? A imbecilidade, ela é inerente a ele. Isso a gente já sabe de muito tempo, né? Foi X9 durante o regime militar. Então, ele tem retrospecto. Mas olha que coisa interessante, né, Pavinato? Na minha visão, ele está muito preocupado mesmo. Esses deslizes, eu vou chamar assim muito educadamente, demonstram que ele está realmente fora de controle. E ele está preocupado com eleição. Mas vamos por partes para eu chegar lá. Primeiro, é uma vergonha absoluta, a gente está passando por isso, em relação a um país amigo há mais de 200 anos. Deixando isso muito claro, a nossa relação internacional e relação de amizade, de ajuda mútua com os Estados Unidos data de 200 anos. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, eles tiveram um porto em Natal, né? Inclusive que se diz teria sido inventado ali o tal do forró, que era for all, né? Uma festa para todos, e virou o nome dessa música popular brasileira. A grande questão aqui não me parece que eles estão atacando o Pix. Eles deixam claro que não oferecer o serviço às empresas americanas e talvez beneficiar outras empresas que tenham o Pix com algum tipo de benefício na hora do pagamento, eu concordo que seja uma concorrência ilegal, Pavinato, ou pelo menos irregular. É só esclarecendo isso para as pessoas. Quando o Pix saiu, eu lembro de ter conversado com o Paulo Guedes sobre isso, porque a minha pergunta era a seguinte: você pretende usar o Pix para colocar todo o povo brasileiro na malha fina? Foi a pergunta que eu fiz ao Paulo Guedes. Por quê? O que é o Pix? Quando você cadastra uma chave Pix ou transfere dinheiro por uma chave Pix, você abre mão de 2 sigilos constitucionais, que é o sigilo bancário e, para a quantia que você está transacionando pelo Pix, o sigilo fiscal. Em especial o sigilo bancário, porque quando você faz DOC e TED, a Receita não é avisada do seu DOC ou do seu TED. A Receita é avisada do valor que está na sua conta no dia 31 de dezembro do final de cada ano. Isso. E DOC e TED não é informado para a Receita. Pois bem, o Pix, o que é o Pix? O Pix é um sistema do governo federal. O Pix é um sistema da própria Receita. Então, quando você cadastra uma chave Pix, transfere para uma chave Pix, o que você está fazendo é sair do sistema bancário e usar, a partir do seu banco, um sistema da própria Receita Federal. Portanto, não há que se falar em sigilo da Receita se você está usando uma ferramenta da Receita. E o que acontece com isso? Muitas pessoas informais que recebiam com dinheiro ou que recebiam DOC, TED, só que o DOC e o TED têm valor. Os bancos cobram DOC e TED. Eles não cobram a partir do momento que você paga uma cesta de pacotes, e se você paga uma cesta de pacotes, você está pagando pelo DOC e pelo TED, ou se você é um sujeito muito rico, e o banco, ele te oferece DOC e TED de graça. Mas de regra o brasileiro paga. Então a Receita vai falar, olha, tem o meu sistema. E por esse sistema, você abre mão do sigilo bancário para fazer a sua transferência. E o Paulo Guedes falou que não era a intenção, porque o que pode acontecer, todo mundo que é informal, que recebia por DOC ou TED ou em dinheiro vivo, começou a receber por Pix. Então essas pessoas, se elas recebem 3 mil reais por Pix,
R$5.000 por Pix, a Receita já sabe, se ela não declarar o imposto de renda, ela já cai na malha fina. Então você coloca na malha fina quase todos os brasileiros que recebem algum dinheiro. Ora, além disso, além desse fato, que é o governo brasileiro somente disponibiliza esse meio de pagamento para os bancos brasileiros e não para os bancos estrangeiros que operam no país. Portanto, existe uma discriminação oficial, estruturada, do governo para com os bancos e as instituições financeiras internacionais, e a nossa Constituição diz que não haverá discriminação entre pessoas físicas e jurídicas residentes no país. E um banco e uma instituição financeira que funciona no Brasil é como se fosse uma pessoa que está protegida por esse comando da Constituição. E tem mais. Não só o Pix, ele é uma desvantagem concorrencial que o governo dá aos bancos brasileiros, bem como o governo ele incentiva os bancos brasileiros a cadastrarem os clientes no Pix. Quando o Pix começou, para cada cliente que o banco conseguisse fazer cadastrar uma chave Pix, este banco recebia um abatimento tributário. Mais uma desvantagem concorrencial. Dito isso, Wellington, as suas impressões sobre tudo isso, porque ficou muito claro na fundamentação. As razões são as desvantagens concorrenciais que o Estado brasileiro promove com políticas de governo e as decisões do STF que têm prejudicado empresas baseadas nos Estados Unidos. E vem o Lula e diz esse bando de groselha e diz que não, os Estados Unidos mentem, a culpa é dos Bolsonaros e que eles mereciam ser enforcados como não foi Joaquim Silvério dos Reis. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 76, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.